que eu estou propondo para você? Então, como é que você vai sair dessa situação de que você acha que é de humanas e não vai conseguir mandar bem em matemática e ir para uma situação em que você consiga superar os 800 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem? Como é que você consegue fazer isso? É o seguinte, ó. Deixa eu te falar. O ponto é, você em vez de trabalhar com essa teoria, é você trabalhar com questões orquestradas. O que eu quero dizer com isso? As questões organizadas de maneira sequencial para que você, ao fazê-las, você sinta uma melhoria e você se aproxime cada vez mais de ultrapassar 800 pontos em matemática no Enem. Por que questões? Existem vários motivos para isso. Mas o primeiro motivo que eu te dou para você trabalhar por meio de questões contextualizadas do Enem, e não é qualquer questão não, pode ver que eu já meti o malho em exercício de fixação. Eu estou falando para você trabalhar com questões contextualizadas do Enem. Por que é que eu estou dizendo para você fazer isso? Por que eu estou dizendo para você trabalhar com questões contextualizadas? Porque as questões do Enem, elas trazem um padrão. E você tem que estar por dentro desse padrão. Não adianta você pegar questões de outros vestibulares muito mais difíceis ou muito mais fáceis, que não tem nada a ver com o Enem, e trabalhar em cima deles e achar que está melhorando. Não está. Você precisa de questões que utilizem o padrão do Enem. Tudo bem. Mas existe um motivo maior para você trabalhar por questões. É o seguinte. Quando você joga um determinado jogo, o seu objetivo é vencer aquele jogo. É você conseguir vencer o seu oponente, é você conseguir mudar de fase. Da mesma maneira, quando você está fazendo uma questão, todo o seu cérebro se esforça para que você acerte aquela questão. A sua motivação muda. A motivação de você estudar fazendo uma questão é totalmente diferente da sua motivação quando você vai estudar lendo um determinado texto ou memorizando uma determinada fórmula ou um determinado processo. É totalmente diferente. Ali é você e a questão e você quer vencer. Olha a diferença. Você quer vencer. E o vencer é marcar a alternativa correta. É isso que é vencer uma questão. Então, agora olha só que interessante. Olha só, não adianta sair pegando questão também prova a prova do Enem. Não estou falando para você fazer isso. Porque se você pegar questão prova a prova do Enem, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar questões muito mais difíceis do que você já está acostumado, do seu nível, ou questões muito mais fáceis do seu nível. As duas coisas que acontecem são ruins para você no seu desenvolvimento. Vocês têm que pegar questões adequadas ao seu nível. E um outro problema também que eu vejo é as pessoas que não organizam as questões antes de começar a fazer. Por que isso é um problema? Não organizar as questões antes de começar a fazer. Pelo seguinte, ó. Você precisa organizar as questões porque a matemática é como se fosse uma escadaria, uma grande escadaria, onde você precisa pisar no primeiro degrau para passar para o próximo, pisar no próximo para passar para o outro e assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo isso? Lá em matemática, qual a primeira coisa que você aprende? Você aprende operações entre números naturais. O que são números naturais? 0, 1, 2, 3. Você aprende a somar. Primeiro aprende a contar, depois aprende a somar, porque na verdade a contagem nada mais é do que uma soma de 1 em 1. Né? Então você primeiro aprende a somar, depois multiplicar, subtrair, dividir e por aí vai. Aprende as operações básicas. Por que você tem que aprender isso? Porque o que vem depois da matemática, quando você estiver estudando lá frações, você vai precisar disso. Então tem gente que fica pegando questões aleatoriamente do Enem para fazer, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de cronograma, e eles fazem o quê? O que eles fazem? Eles simplesmente ficam patinando. Por quê? Pega uma questão de logaritmo lá, não sabe nada de logaritmo, aí vai ver a teoria de logaritmo achando que vai matar aquela questão, e não vai. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você precisa solidificar essa base aqui. Como é que você solidifica essa base? Vendo a teoria? Não. Fazendo exercícios que estão nessa base. Então a primeira coisa que você tem que fazer é organizar. Tá?